Olá, ouvinte internauta, vamos deixar você bem atualizada sobre o calendário do auxílio emergencial. As normas para a liberação do auxílio estão definidas. O governo federal já pode pagar o benefício com valor médio de R$ 250, mas o Congresso Nacional ainda poderá mexer nessa quantia, considerada baixa por muitos deputados federais e senadores e pela maioria dos governadores. Carlos Silva chega agora com essas informações. Estão em vigência as regras para o governo federal para o auxílio emergencial, mesmo que o Congresso Nacional ainda não tenha aprovado as medidas provisórias que disciplinam os critérios para a liberação do benefício. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro regulamenta o pagamento do auxílio emergencial 2021 e estabelece que a ajuda financeira será transferida a trabalhadores informais de baixa renda e aqueles inscritos em programas sociais como o Bolsa Família, caso o novo benefício seja mais vantajoso. Pelo cronograma do Ministério da Cidadania, a previsão é que os pagamentos comecem a partir do dia 4 ou 5 de abril. A nova rodada do auxílio emergencial terá 4 parcelas com valor médio de R$ 250 cada uma. Esse valor pode chegar a R$ 375 no caso de famílias que tenham apenas a mãe como provedora, ou R$ 150 no caso de família unipessoal, formada por uma única pessoa. Ao longo do ano passado, o auxílio chegou a atingir 68 milhões de pessoas, mas agora o novo programa deve atender, nas projeções do governo, cerca de 45,6 milhões de famílias. Essa redução se dá, segundo o governo, após o cruzamento de dados que concentrou as transferências no público considerado mais vulnerável. Se depender de muitos deputados federais e senadores, o valor do auxílio emergencial será de R$ 600. O governador do Ceará, Camilo Santana, é um dos chefes de executivos estaduais que fortalecem a mobilização para o Congresso Nacional ampliar o valor do benefício. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. É possível, jornalista Beto Almeida, que nesta semana o Congresso Nacional comece a discutir as medidas provisórias do governo federal que criam as normas para a liberação do auxílio emergencial. Há, porém, o sentimento entre muitos parlamentares e governadores que o valor é muito baixo e deveria, ao invés de R$ 250, ficar em R$ 600. Valor, porém, rechaçado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia novamente aí aos nossos ouvintes. De fato, Luziano, o auxílio emergencial está pronto para ser liberado, tá tudo ok. No geral, o programa já está aprovado, já conta com suas novas regras e falta aí apenas o início desse pagamento. Só que assim, Luziano, esse cenário está pronto, algumas coisas ainda podem mudar, como você bem disse, com relação ao benefício de 2021. O grande foco, de fato, está sendo essa possibilidade do aumento do benefício este ano. As regras atuais, como já foi citado aí, são valores bem abaixo dos R$ 600 pagos no ano passado. Vai ficar realmente 150 até o momento, R$ 150 para uma pessoa só, 250 na média, 375 para mulheres chefes de família. A possibilidade, Luziano, de mudar alguma coisa no valor é remota. Remota porque o Estado, o brasileiro, está dizendo, por exemplo, que não tem de fato como trabalhar a volta do auxílio emergencial nos mesmos valores do ano passado, mesmo com a pressão de diversos parlamentares, dos senadores e também de governos estaduais que na semana passada reiteraram isso em carta, nada menos do que 16 governadores, entre eles aqui o governador Camilo Santana, enviaram carta para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo para que o Congresso possa disponibilizar novos recursos para pagar esse valor maior do que o que está previsto nessa nova rodada do auxílio emergencial. Até o próprio ministro da Cidadania tem mostrado uma insatisfação, com o valor desse pagamento para 2021,
muito abaixo do esperado, numa expectativa de que não consiga reverter a retomada da economia, que não consiga, na realidade, Zenor, reverter digamos assim, o ânimo das pessoas em relação ao que pode servir de benefício na realidade. O próprio ministro diz o seguinte, olha, que a possibilidade remota disso acontecer seria uma votação, ou pelo menos um retorno, vamos dizer assim, da chamada PEC do orçamento de guerra. Lembra dela, Luciano? Que foi votada no ano passado, que aí sim, com esse orçamento de guerra, ele cria uma possibilidade real de separar o gasto do auxílio emergencial do orçamento da União. Ou seja, o governo teria gastos extras para fazer frente a esse pagamento e esse combate à pandemia. Assim, não ia precisar atender às exigências de controle do uso dos recursos públicos, como aquela chamada regra de ouro. Mas a possibilidade disso acontecer, Luciano, é remotíssima. Então, sem criar muitas falsas expectativas de que nós poderemos ter, por exemplo, uma possibilidade de R$600. O mais correto e o mais viável é pensar nesses valores atuais que já foram citados. Se para muitos o auxílio emergencial em 2021 é esperança de dias melhores, para outros o benefício ainda representa dor de cabeça e angústia, preocupação, e especialmente para quem em 2020 embolsou a grana de forma indevida e não a devolveu aos cofres do governo federal. Carlos Alberto. Enquanto milhões de brasileiros esperam pelo dinheiro da nova fase do auxílio emergencial, muita gente ainda tem dor de cabeça por ter recebido em 2020 de forma ilegal o benefício. O auxílio é direcionado a trabalhadores autônomos, informais e desempregados que sofrem os impactos da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Você precisa ficar atenta. Quem recebeu a renda sem estar enquadrado nas categorias do programa pode ser demitido. Essa, pelo menos, é a avaliação entre advogados trabalhistas. Em 2020, cerca de 56 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial e, de acordo com o Tribunal de Contas da União, TCU, pelo menos 7,3 milhões embolsaram a renda indevidamente, o que gerou um prejuízo estimado em 54 bilhões aos cofres públicos. O dinheiro poderia ter caído na conta de quem realmente precisa dessa assistência social. O texto da medida provisória que define as regras para a liberação da grana em 2021 explica de forma mais clara como os trabalhadores podem ser penalizados caso fraudem o auxílio emergencial. Pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial estão sujeitas às sanções civis e penais. Estarão sujeitas às penas com reclusão de 1 a 5 anos, acrescidas de 1/3 se for o caso de estelionato qualificado ou de 2 a 8 anos se for o caso de furto qualificado. Com informações do Ceará Agora, para o Alerta Geral, Carlos Alberto. É uma dor de cabeça, jornalista Beto Almeida, para alguns milhares de cearenses que receberam dinheiro quando estavam com emprego garantido, eram beneficiários da Previdência Social ou estavam na condição de servidores públicos. Esses beneficiários que pegaram essa grana de forma ilegal serão alimentados, serão ainda cobrados ou ainda alimentam aquele adágio bem popular. Isso não vai dar em nada. Ou há, Beto Almeida, mesmo motivo para preocupação? Melhor não contar com essa hipótese de que não vai dar em nada, viu, Luciano? Os alvos da cobrança continuam sendo os aposentados, aquelas pessoas que recebem benefícios previdenciários, os servidores públicos, tanto os civis quanto militares, além de pessoas que estavam presas em regime fechado e que não tinham direito a esse pagamento, a esse benefício. A gente não pode esquecer aqui, Luciano, que é uma bagatelazinha de R$1,5 bilhão de reais que foram pagos indevidamente às pessoas que não atendiam aos critérios do programa. E aí, Abeto, o que dá para fazer agora? Vou esperar ver no que dá? Olha, a melhor recomendação, quem está dizendo não sou eu, é o próprio Ministério da Cidadania, é o próprio Tribunal de Contas da União. A melhor orientação é fazer a devolução do recurso, porque essa situação pode levar as pessoas a responder criminalmente, viu, Luciano? Porque vamos lá, se trata de uma infração que está relacionada
há fraudes no cadastro. São pessoas que tinham ciência de que não estavam atendendo os critérios exigidos para serem inclusas na relação e ainda assim foram lá, deram uma de esperta, deram um jeitinho e nessa situação podem sim vir a ser responsabilizadas criminalmente. Então, se você está nessa situação, continue trabalhando com a ideia de devolver esse dinheiro para a União. Lembrando que o auxílio emergencial é um benefício concedido pelo governo para quem está com sérias dificuldades financeiras, quem está desempregado, quem não tem emprego formal, quem não tem um outro tipo de benefício na época, em 2021. E essa situação continua agora. Então, vai ter problema? Vai ter problema, não tenha dúvida. É melhor fazer logo essa devolução.